João, capítulo 17, verso 13, que diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém. Glória a Jesus. Veja que o Senhor Jesus, Ele nesta oração faz uma declaração duas vezes nesta oração sacerdotal, dizendo que os crentes não são do mundo, que os crentes não são desta terra. Ele diz: olha, eu digo isso estando aqui no mundo, e eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Mas o Senhor disse: eu não peço, Pai, que o Senhor os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então os cristãos, eles estão aqui no mundo, mas eles não são do mundo. Não são apenas cidadãos do mundo. Eles não são iguais às outras pessoas do mundo. Eles são cidadãos do céu. Todo crente que está aqui nesta terra, ele se considera mesmo como um peregrino aqui nesta terra. O que é um peregrino? É alguém que não mora naquele lugar, que está de passagem, indo para um outro lugar, indo para um outro país aqui nesta terra, para ali adorar, para ali encontrar com Deus. É um peregrino, está de passagem por algum lugar a fim de alcançar a Deus. O crente, então, está aqui nesta terra como um cidadão da terra que tem o seu registro, seu CPF, tem a sua identidade, mas na realidade, a verdadeira natureza do crente é que ele é um cidadão do céu. Jesus disse: eles não são do mundo. O que significa, então, dizer que o crente não é deste mundo? Precisamos refletir um pouco sobre o significado desta palavra. Vamos ler Filipenses 3:20, onde o apóstolo Paulo declara que a cidade que nós almejamos realmente está lá, não é daqui. Glória a Jesus. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Conta-se que um missionário foi para uma terra distante, ali pregou o evangelho durante muitos anos. Quando ele retornou, estava tudo acertado com a igreja, o dia e a hora que ele chegaria, mas quando ele chegou no aeroporto, não havia ninguém para esperá-lo. E ele ficou triste, disse: mas não é possível, eu estou de volta à minha pátria, tantos anos de serviço, e não veio ninguém para me receber. E o Espírito Santo falou ao seu coração e disse: é porque você não chegou ainda na sua verdadeira pátria. Quando você chegar lá, vai ter muita gente para lhe receber. Ele estava de volta apenas ao país que ele nasceu, ou de onde ele foi enviado. Mas a verdadeira pátria do crente é o céu, é para lá que nós vamos. É lá que está a nossa cidadania eterna, é lá que nós iremos morar para sempre. Mas o que significa, então, não ser do mundo? O que significa não pertencer a este mundo? O que significa não ser igual às pessoas deste mundo? Porque Jesus disse: eles estão no mundo, eu também estou com eles agora no mundo, mas eles não são do mundo. O que significa isso? Alguém pode pensar: é que os crentes, como eles estão, eles não são do mundo, então eles não devem trabalhar, nem se envolver em outras atividades seculares. Eles devem apenas viver pela fé, eles devem apenas viver pregando o evangelho, eles devem apenas fazer coisas
espirituais. Eles não devem trabalhar nem fazer atividades seculares, porque eles não são do mundo. Se alguém pensa assim, está completamente enganado. Não é isso que o apóstolo Paulo diz, não é isso que o apóstolo Pedro diz, e não é isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Vamos ler alguns textos aí, que a palavra nos orienta sobre se os cristãos devem trabalhar, se os cristãos devem fazer as atividades seculares, se os cristãos devem, como cidadãos também da terra, fazer as suas atividades. Vamos ler, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 e 12, nos orienta o apóstolo Paulo. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então veja que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma cidade onde parece que os crentes tinham algumas ideias como esta. Eles estavam esperando a volta de Jesus como se fosse algo tão iminente que eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam mais participar das coisas deste mundo. E Paulo escreve dizendo, olha, a volta do Senhor vai acontecer, vocês esperem, mas enquanto isso, trabalhem, vivam honestamente, ganhem o seu salário para poder sustentar a sua família, para não precisar de depender das outras pessoas, porque é preciso realmente que o crente trabalhe nesta terra, embora seja cidadão do céu, mas ele tem, durante a sua estada aqui, que sustentar a sua casa, a sua família. Mas parece que os crentes de Tessalônica não entenderam e ainda continuaram sem querer trabalhar. Aí Paulo escreve a segunda epístola, vamos lá, 2 Tessalonicenses 3, vamos ler dos versos 7 a 12. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então o apóstolo Paulo escreve de novo aos Tessalonicenses, falando das mesmas verdades, dizendo, olha, tem gente que anda por aí desordenadamente, não quer trabalhar, quer viver às custas dos outros. E nós precisamos entender então que ser cidadão do céu, não ser deste mundo, não significa que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos fazer aquilo que é próprio para levantar o sustento para a nossa família. Alguns crentes por aí, irmãos, que estão pensando assim, não, aceitei Jesus e agora eu vou viver pela fé. E aí não querem trabalhar. Viver pela fé é algo para quem Deus chamou para viver pela fé. Quando Deus chama, aí Deus abre as portas. Eu estava conversando outro dia com o pastor Altair Germano, e ele contando como trabalhava, inclusive trabalhou uma época aqui em Natal, numa transportadora, na área de logística, depois a empresa transferiu para Pernambuco, ele continuou trabalhando, e um dia o pastor presidente dele, pastor Roberto José, disse, eu quero você trabalhando comigo aqui na igreja. Então ele deixou o seu emprego lá e foi trabalhar na igreja, com um salário ali para auxiliar o pastor, ensinar na escola teológica, superintendente de escola dominical, enfim, trabalhando para o reino de Deus, mas tendo a sua remuneração. Aí começaram a surgir convites para ir pregar num lugar, e no outro lugar, e no outro lugar, e os convites foram aumentando tanto, que ele chegou um dia para o pastor dele e disse, pastor, não está dando para conciliar, ou eu continuo trabalhando com o senhor aqui, ou eu vou atender os convites lá de fora,
e aí o pastor liberou, e ele então hoje vive realmente somente atendendo os convites para pregar aqui e acolá. Mas veja que Deus abriu a porta primeiro, depois então ele entendeu que deveria e seguiu este caminho que Deus abriu para ele. Mas tem gente que está fazendo o contrário. Não, eu vou largar meu emprego e vou então espalhar meu currículo por aí, dar meu cartãozinho para os irmãos, e aí quem sabe os irmãos começam a me convidar, e aí eu vou começar então a viver pela fé. Não faça isso. Se Deus quer que você se dedique integralmente ao Evangelho, Ele vai abrir as portas, e aí você entra pelas portas que Deus abre. Ser alguém que não é desse mundo não é igual a não trabalhar nas atividades seculares deste mundo. O apóstolo Paulo recomenda que se trabalhe. Quem não trabalha, mas quer apenas viver pela fé, sem que tenha um chamado direto de Deus para isso, Paulo diz que está vivendo desordenadamente. Agora, quando Deus abre a porta, e aí há um chamado, então não há um prejuízo nisso, porque Deus realmente cuida daqueles que Ele chama. Alguém pode pensar, ser um cidadão do céu, alguém que não é do mundo, significa então que eu não tenho responsabilidades civis, que eu não devo pagar impostos, que eu não devo envolver-me com nenhuma preocupação aqui desta terra, essa coisa de quem vai ser o prefeito, ou essa coisa de se a cidade vai bem ou vai mal. Eu não vou me envolver com isso, porque eu não sou daqui deste mundo. Será que é isso que Jesus está dizendo? De novo nós vemos que não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não ser do mundo não significa que o crente não tenha nenhuma responsabilidade civil. Vamos ler o que o Senhor disse, Lucas capítulo 20 e o verso 25, é uma armadilha que os fariseus quiseram armar para Jesus, mas ele, como sempre, saiu-se extraordinariamente bem. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então Jesus disse: olha, você tem os seus deveres para com César, cumpra esses deveres, e vocês têm os deveres para com Deus, cumpra os deveres para com Deus. O crente tem a mesma responsabilidade civil que as outras pessoas, deve pagar os seus impostos, deve viver uma vida ativa na sociedade, deve preocupar-se com as coisas da sua cidade. Não somos chamados para viver alienados. Quem é o prefeito? Não sei. E está fazendo um bom mandato? Não faço a menor ideia. E você pode fazer alguma coisa para melhorar isso ou aquilo? Não sei, não me interesso com as coisas dessa terra. Não foi isso que Jesus quis dizer quando disse que nós não somos do mundo. Romanos capítulo 13, o verso 7, ele vai dizer: dai aquilo que é devido, a quem é devido honra, dê honra, a quem é devido imposto, dê imposto, a quem é devido o louvor, dê louvor. Se nós devemos aos homens aqui nesta terra, temos responsabilidades civis, devemos atender a isto. O que significa então não ser do mundo? Jesus diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ora, é exatamente aí que está a chave. Não ser do mundo, como Cristo não era do mundo. Jesus diz: eles não são do mundo, como eu também não sou deste mundo. Então, não ser do mundo é imitar o Senhor Jesus naquilo que ele destacou-se das outras pessoas aqui deste mundo. E em que destacou-se o Senhor Jesus das pessoas daqui desse mundo? Ele vivia de forma diferente, por não ser maculado pelo pecado, por não ser conduzido pela forma de pensamento do mundo, por não viver pelas motivações que o mundo vive. Jesus era completamente diferente. Nós crentes somos chamados então para ser diferentes das pessoas aqui desta terra, como cidadãos que têm uma característica fundamental: é que não compartilha das coisas erradas aqui deste mundo.
Em que o cristão deve ser igual a Jesus e, portanto, não ser do mundo? Primeiro, ele não deve andar em pecado. Aqui no capítulo 17, Jesus diz claramente: eles são santos, o Pai é santo. No versículo, ele chama o Pai de Pai Santo, versículo 11. Depois ele diz também: eu me santifico a mim mesmo. Jesus também é santo, e ele diz: eles também são santificados na verdade. E pede ao Pai: santifica-os, Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O crente não é do mundo, porque ele não vive como o mundo no pecado. O mundo, a Bíblia diz, que jaz no maligno, que está imerso no pecado. Mas o crente foi chamado para andar em santidade, para viver diferente deste mundo. Eu queria ler apenas o texto de 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. O tempo está correndo, não dá para a gente ler todas as referências, mas para mostrar que o crente, ele deve andar como Jesus andou, santificando-se a si mesmo, vivendo em santidade, vivendo, portanto, fora do padrão de pecado que este mundo vive aí fora. Vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia! Veja que o Senhor diz claramente: filhinhos, não pequeis. Este é o padrão para o crente. Pecado é um acidente, é um tropeço, é um deslize, não é normal, não é isso mesmo, não é como todo mundo faz, não. Ele diz, portanto, não pequeis. Se pecardes, porém, porque estamos ainda neste corpo frágil, ainda sujeitos a essa inclinação pecaminosa que trazemos da nossa natureza, ele diz, porém, temos um advogado, ele morreu para ser a propiciação pelos nossos pecados, mas aquele que diz que o conhece deve andar cumprindo os seus mandamentos, e se diz que realmente é cristão, deve andar como ele andou. Quantos cristãos nominais há por aí, que você pergunta, você é cristão? Ah, eu sou um cristão, mas se não guarda os mandamentos, é a palavra que diz, é mentiroso. Nós estamos vendo crescer neste país, pelas estatísticas do IBGE, a taxa de evangélicos nominais. Algo que até há alguns anos era impensado. Como é que alguém não, eu sou evangélico, mas eu não pratico, porque o evangélico por si mesmo, quando ele não está indo à igreja, ele diz, não, eu sou crente, mas eu estou afastado, eu estou desviado. Essa história de ser crente, mas andar como o mundo anda, isso é uma falácia, porque quem é verdadeiro cristão anda como Jesus andou. Aleluia, guarda os mandamentos, tem no coração a palavra, anda em santidade, procura imitar o seu mestre, porque não é do mundo, é próprio do mundo pecar, mas não é próprio do crente viver em pecado, porque o crente vive diferente, vive imitando o seu mestre, que não é do mundo. Aleluia, ele nasceu aqui, se fosse brasileiro tinha CPF, tinha identidade, tinha um registro, mas ele ainda ia dizer, eu não sou do mundo, e você também não é. Aleluia. Pode ter registro, ter nascido aqui, mas não pertence a este mundo vil, porque não anda em pecado como o mundo. Outra coisa, o crente não é do mundo, porque não é regido pela ética do mundo. Jesus nos ensinou que nós devemos andar
de maneira diferente. As motivações que temos para fazer as coisas é algo diferente. Vamos ler Mateus capítulo 20, versos 25 e verso 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Jesus disse: olha, o mundo é regido por um código de conduta que entre vocês não vai ser assim. No mundo é o seguinte: o camarada passa por cima do outro, pisa no ombro para poder subir e galgar um degrau mais alto. No mundo, quem quiser ser grande tem que ser o primeiro mesmo. E se você lê qualquer literatura corporativa, leia qualquer revista voltada para o mundo dos negócios, que ela vai dizer isso: o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. Se você quer ser o primeiro, então parta na frente. Você precisa ser o melhor, você precisa ser o mais destacado, você precisa estar na frente de todo mundo. Pode ler a literatura que está aí. Você que gosta de negócios ou que vive nesse mundo, o mundo é regido por esta motivação. É ser o primeiro, é passar na frente, é ser melhor do que os outros. Jesus disse: entre vós não será assim. Aleluia. Quer ser o primeiro? Jesus não proibiu ninguém de querer ser o primeiro. Você quer ser grande? Jesus não disse que ninguém quisesse ser grande. Agora o que ele disse é: o mecanismo de Deus é diferente. Quer ser o primeiro? Pega o final da fila. Você quer ser grande? Seja o menor de todos, o servo de todos, aleluia. Para mostrar que realmente a ética do céu é diferente da ética da terra, aleluia. Você quer ser o melhor aqui nesta terra? Apareça. Você quer ser o melhor segundo a ética do céu? Diga como João: me importa que ele cresça e eu desapareça, aleluia. Quanto mais você desaparecer e Cristo aparecer, melhor você está sendo classificado pela ética do céu. Nós não somos do mundo, queridos, não podemos ser regidos por esta ética mundana. A nossa motivação é diferente. Quem faz o crente crescer é Jesus, quem coloca ele na frente é Jesus, quem exalta ele é Jesus, e o caminho para ele chegar lá é o caminho da humilhação. Vá para o final da fila. Deus vai fazer você crescer, porque a motivação nossa é diferente. E por último, nós não somos do mundo, como Jesus não era do mundo, porque não nos comportamos como este mundo. Eu quero ler apenas o texto de Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 14, um texto muito rico, que não vamos poder analisar completamente agora, mas que recomendo que os irmãos leiam, meditem, e porque esse texto é muito próprio para o crente. Vamos ler Efésios capítulo 5, versos de 8 a 14. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Paulo diz claramente: olha, antes vocês andavam de acordo com o curso do mundo, vocês andavam de acordo com as obras das trevas, mas agora vocês são outra coisa, agora vocês são luz. E ele diz: andem como filhos da luz. Ele diz: as obras que eles fazem, vocês não somente não devem praticá-las, como devem reprovar. Vocês devem aprovar aquilo que Deus aprova. Aleluia.
e viver de maneira diferente. Aí ele se dirige a crentes, porque essa epístola foi escrita para os cristãos, e diz: levanta-te, você que está dormindo no meio dos mortos, e Cristo vai te iluminar. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos, porque se você colocar aqui, imagine uma cena tétrica de diversos corpos aqui, mortos, enfileirados. E tem uma pessoa que está dormindo no meio dos mortos. Ela está viva, mas está deitada no meio dos mortos, dormindo. Quem olha de fora não faz distinção. Quem olha não vê nenhuma diferença entre quem está morto e quem está dormindo no meio dos mortos. Sabe por que este mundo está da maneira como está? Sabe por que ainda há tanta treva por aí? Porque infelizmente ainda tem muita gente dormindo no meio dos mortos. Porque quebra os sinais de trânsito da mesma maneira como os mortos, passa no sinal vermelho do mesmo jeito que os mortos, suborna o guarda do mesmo jeito que os mortos, porque ainda se regozija quando o outro tropeça, do mesmo jeito que os mortos, porque sai do culto apressado para chegar em casa e ver um bocado de mortos correndo atrás de uma bola, e às vezes tem mais alegria quando eles conseguem marcar um tento do que quando uma pessoa se levanta para aceitar a Jesus como seu Salvador, porque ainda tem muita gente que é viva, mas que está dormindo no meio dos mortos. Esse mundo está como está, e a igreja precisa entender: não somos do mundo, aleluia, não estamos mais mortos, agora somos vivos, mas se somos vivos, o mundo precisa olhar e ver a diferença no comportamento. Paulo diz: andem como filhos da luz, aleluia, aleluia, filhos da luz que cumprem as leis, filhos da luz que são os melhores funcionários, filhos da luz que fazem aquilo que é correto. E quando alguém diz: mas você é besta, mas todo mundo passa no sinal e dá um trocadinho guarda, e todo mundo deixa de pagar esse imposto mesmo, e você pode dizer: mas eu não sou como todo mundo, porque eu não sou desse mundo, eu não sou mais regido, nem me comporto mais como as pessoas deste mundo, eu agora sou de outro planeta, aleluia. Eu sou cidadão de outra terra, e sou regido por um código diferente, e me comporto de maneira diferente, aleluia. De nada adianta, irmãos, um cristianismo de pessoas que estão dormindo no meio dos mortos, que quando alguém olha diz: mas é igual, não, o irmão é da galera, não, o irmão aqui é um de nós. Paulo diz: não ande mais como eles, condene as obras deles, porque a luz é para isso mesmo, é para manifestar o que está errado, aleluia. Deus não nos chamou para sermos populares, Ele nos chamou para sermos luz. A luz muitas vezes incomoda, a luz muitas vezes deixa alguém querendo que ela se afaste dele, mas foi para isso que ele nos chamou, é para nos lembrar que nós não somos deste mundo. Jesus diz: eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo, aleluia. Você é um cidadão do céu, aleluia. Eu queria refletir um pouco sobre as características deste cidadão do céu, conforme o salmista nos dá lá no Salmo 15, abra a sua Bíblia, deixa aberta aí um pouquinho. Nós já vimos que não somos aqui deste mundo. Não, isso não quer dizer que não temos obrigações seculares, que não devemos nos envolver com as coisas da terra, mas sim que nós devemos viver de uma maneira diferente. E o salmista, no Salmo 15, ele faz uma pergunta, ele pergunta: Senhor, quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Quem é que vai morar no teu santo monte? Ele estava perguntando: Deus, quem é? Quais são as características? Como é aquele cidadão que vai morar contigo para sempre? Aquele que vai habitar aí no lugar santo. Ele não estava perguntando aqui
pelos levitas. Ele já sabia quais eram as características dos levitas. Ele queria saber, era aquele que teria, aleluia, a condição de morar com Deus para sempre. Ele estava perguntando realmente pelo cidadão do céu, aquele que moraria lá. Qual é a característica deste cidadão? Vamos ver então algumas dessas características, porque nós precisamos ter essas características. E ele diz: aquele que anda em sinceridade, ou que anda em integridade. A palavra aí fala de alguém que é maduro, fala de alguém que é, no dizer bíblico, perfeito. Perfeito não é que não tem uma falha, perfeito aí é que alguém que está em integridade, que está cumprindo o que Deus espera dele, que está andando como Deus quer que ele ande para com Deus e com os seus semelhantes. É a mesma palavra aí que Deus requereu de Abraão, lá em Gênesis. Vamos ler o que a palavra de Deus diz, Gênesis 17 e o verso 1. Deus cobra de Abraão, dizendo: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aleluia, o versículo é esse. Ser perfeito aí, ele está dizendo: Abraão, seja íntegro, seja alguém que tem um comportamento de acordo com um padrão excelente. Aleluia. Ser maduro aí é a excelência do caráter espiritual que abrange todas as áreas da vida. Quem é que vai morar no seu lugar santo? E o salmista então encontra em Deus a resposta que diz: aquele que anda em integridade, em sinceridade, aquele que é reto diante de Deus, aquele que é perfeito, o que é maduro, que é íntegro naquilo que faz. Segunda característica, que pratica a justiça. Então nós vemos nessas duas primeiras características uma síntese do que é ser um cidadão do céu. A primeira característica fala de alguém que anda em integridade, em harmonia com Deus. Andar em integridade é andar na presença de Deus, é ter consciência de que Deus está com ele a cada instante, e é viver em harmonia com o Senhor. É como disse o apóstolo João: andar como ele andou. Aleluia. É você andar sabendo que Jesus está com você. Será que Jesus entraria aqui? Será que Jesus se comportaria dessa maneira? Se Jesus estivesse com você no carro, você faria no trânsito tudo o que anda fazendo? Se Jesus estivesse com você no seu trabalho, você faria o que está fazendo lá? Se Jesus estivesse com você na prova lá, na escola, você faria aquilo que anda fazendo? Isso é andar em integridade, andar diante de Deus em todo o tempo. E a segunda característica é praticar a justiça, ou seja, é viver os relacionamentos com as pessoas de maneira tal como viveria um filho de Deus. Se andar em integridade fala do relacionamento, da harmonia com Deus. Praticar a justiça fala da harmonia com as pessoas. Aqui está a síntese dos mandamentos, quando Jesus diz: quais são os dois grandes mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é, andar em perfeição, em integridade, em sinceridade diante de Deus. E segundo é amar o próximo como a si mesmo. Isto é, praticar aquilo que é justo. Quem pratica o que é justo. Agora o salmista vai dizer aqui uma série de coisas que faz aquele que pratica o que é justo, aquilo que vive em harmonia com o seu próximo. Poderíamos dizer que andar em integridade é cumprir os 4 primeiros mandamentos. Praticar a justiça é cumprir os outros 6. Então veja a outra característica. Primeiro, que fala a verdade. Fala a verdade. É uma característica
própria daquele que vai morar no céu, ou seja, aquele que rejeita a mentira e fala a verdade, e diz ainda mais o texto, fala a verdade de coração, aleluia, fala a verdade de coração. A mentira, irmãos, é algo que o crente deve rejeitar totalmente. O Senhor Jesus disse em João capítulo 8, verso 44, o pai da mentira é o diabo. Apocalipse capítulo 21, ele vai dizer, os que vão ficar, aliás capítulo 22, o verso 15, ele vai dizer quem vai ficar fora do céu. Há uma lista, vamos ler Apocalipse capítulo 22 e o verso 15, e vamos ver as características. Ora, se nós estamos buscando quais as características dos que vão morar lá, precisamos entender quais as que vão excluir alguém de estar lá. Apocalipse 22 e 15, lá no finalzinho da Bíblia. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja aí, que na mesma categoria de outras coisas tão terríveis como a prostituição, como o homicídio, está aquele que ama e pratica a mentira. Nós muitas vezes ficamos tão preocupados em apontar os erros dos outros, às vezes erros sérios. Tem que ser disciplinado porque cometeu isto ou aquilo. Mas você já viu um crente disciplinado porque mentiu? Mas deveria. Então, Alisson. Sim. Muito bem, os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são realmente uma síntese, né? Eles trazem princípios do relacionamento do homem com Deus e com os seus semelhantes. Jesus sintetizou ainda mais nos 2 mandamentos, né? E aí, a guarda do sábado é um mandamento que estritamente não é repetido no Novo Testamento. No entanto, está lá o princípio que é afirmado sim por Jesus, que o homem deve descansar, ter um tempo para descansar. Por causa do dia da ressurreição de Cristo, no domingo, a igreja transferiu então o dia do descanso e da adoração, porque o sábado tinha essa característica de um dia do homem parar para descansar e para também voltar-se para Deus, né? Se nós vemos as referências, Isaías capítulo 58 e tantas outras referências, Miqueias, que reclama que o povo estava trabalhando no sábado, Esdras e Neemias lá na reconstrução do templo, eles reclamam exatamente que o povo não estava se voltando para Deus. Então ali está o princípio do descanso, que o homem deve descansar, e o princípio de ter um tempo, um momento para voltar-se para Deus. Nós podemos outro dia até mergulhar melhor nesse universo para entender os princípios que estão por trás daqueles mandamentos. Mas aqui o salmista está dizendo que o cidadão do céu é alguém que fala a verdade de coração, que não mente. E nós precisamos entender que Deus, Ele aborrece a mentira, porque a mentira, queridos, é algo próprio do diabo. E nós, crentes, às vezes, deslizamos muito nisso. Não, é só uma mentirinha. Alguém diz uma mentirinha branca, uma mentirinha santa. Isso não existe. Não existe mentirinha santa. A mentira é própria do diabo, e o apóstolo vai dizer que nenhuma mentira vem da verdade. A verdade não gera mentira, a verdade só gera verdade. Temos que ter cuidado com o que falamos, porque
a mentira é algo que desagrada completamente a Deus. Como o salmista vai falar ainda aqui sobre a fala, nós vamos ainda mais adiante comentar sobre outras questões, mas ele tem um outro ponto aqui. Ele diz que o que vai morar no céu é aquele que não faz mal ao seu próximo, que não difama com a sua língua, ele não aceita afronta contra o seu próximo. Isto fala de alguém que é bondoso, aleluia, que pratica a bondade. Ele não faz mal ao próximo, nem com a sua língua, nem com nenhum outro mecanismo, e nem aceita que ninguém afronte o seu próximo. É alguém bom, alguém que divulga coisas boas, alguém que fala o que é bom dos outros, e assim deve ser o crente. Você não tem uma coisa boa para dizer sobre ele, então fique calado, vá orar por ele. É que nós parece que temos uma facilidade tão grande em espalhar somente as coisas ruins. Se alguém comete um deslize, você viu o irmão lá, citou aquele versículo errado, fez isso, disse aquilo, na frente dos outros fez assim, brigou com a mulher, fez isso, no instante se espalha. Mas pouco vemos alguém dizer, aquele irmão é uma bênção, olha, aquele irmão ora por mim, aquele irmão é assim, eu gosto quando ele canta, aquele irmão, olha, é uma maravilha, é um irmão alegre, é isso. Jesus está dizendo aqui que o Senhor está dizendo aqui que o cidadão do céu é alguém que pratica a bondade, que não prejudica o seu próximo, que não fala mal dele, e nem aceita que os outros afrontem o seu próximo. É alguém que pratica a bondade. Muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar expressões como estas, que nós devemos fazer o que é bom, que nós devemos fazer o bem a todos, que nós devemos plantar coisas boas, que nós devemos fazer coisas boas. Aliás, o fruto do Espírito também é bondade, é benignidade, e o crente deve ser alguém bom. Vivemos num mundo em que as pessoas parecem que têm prazer em ser mal. Alguém canta, eu tenho que manter a minha fama de mal. O outro diz, quando eu sou bom, mas quando eu sou mal, eu sou melhor ainda. Porque parece que tem prazer em fazer algo que impõe a sua vontade. E a Bíblia diz, o cidadão do céu é aquele que faz o bem, aleluia, que não faz o mal contra o seu próximo, que não espalha, não difama, não espalha boatos, e nem aceita afronta contra ele. É aquele que diz, meu irmão, se é para falar mal do irmão, não venha para perto de mim não. Olha, vamos orar por ele, não vamos falar, não falem nada do irmão, vamos orar por ele, para Jesus ter misericórdia dele, aleluia. Antigamente os crentes gostavam muito de colocar quadros com versículos ou com frases nas suas casas. Hoje parece que no máximo coloca no carro, né? Um adesivo, mas eu lembro de uma frase que muitas vezes via nas casas dos crentes dizendo assim, nesta casa não se fala mal do pastor, ou não se fala mal do irmão, mas oramos por ele. Que maravilha, isso é realmente a característica daquele que é habitante do céu, que vai morar no céu. Ainda uma outra característica, o salmista diz, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Então é aquele que aprova o que Deus aprova, mas o que Deus não aprova, ele também rejeita. Se Deus gosta disso, eu também gosto, mas se Deus não gosta, eu já estou adiando. O verdadeiro cidadão do céu é aquele que aprova as coisas aprovadas por Deus. Está lá no texto de Efésios que nós lemos. As obras que eles praticam, não só vocês não pratiquem, antes condenem. Condenem. Não podemos simplesmente ficar no campo da neutralidade. Não, irmão, esse povo gosta dessas coisas, mas é isso mesmo, deixa para lá, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de jovem, isso é coisa disso, isso é coisa daquilo, não. Se Deus não gosta, nós também não gostamos. Se Deus não aprova, nós também não aprovamos. E a palavra de Deus, ela é muito clara em falar sobre a distinção necessária que o cidadão do céu deve fazer entre o que é certo e o que é errado.
O que é certo é aquilo que Deus aprova, e o que é errado é aquilo que Deus desaprova. Os profetas muitas vezes vão falar sobre quem faz a troca desses valores. Vamos ler lá o profeta Isaías, capítulo 5 e o verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Nós vivemos hoje esta realidade. A mídia por aí trabalha para inverter os valores. E aí você vê lá na televisão a mulher casada com um sujeito, aí bota um sujeito bem ruim, que bate nela, que faz alguma coisa contra ela, e daqui a pouco está todo mundo torcendo, inclusive muitos crentes, que ela largue esse camarada e arranje o outro. Aí o outro que se interessa por ela é bem bonzinho, é uma joia preciosa, aí todo mundo está torcendo para ela trair o marido e ficar com o outro. Sabe o que é isso? É inversão de valores. E coloca lá uma mulher, uma prostituta, uma garota de programa, mas ela tem uma filhinha deficiente. Não, ela só faz isso para poder sustentar a sua filha, é porque o mundo hoje é tão difícil. Isso é uma profissão como outra qualquer. Sabe o que é isso? É inversão de valores. Está todo mundo já desculpando. Não, ela faz isso, mas é somente por conta da filha. Ela vinha bem deixar a filha morrer de fome. Isso é inversão de valores, mas o profeta já denuncia e nós também precisamos denunciar. O réprobo é desprezado. Deus não aprova isso, eu também não posso aprovar. Deus não gosta, eu também não estou gostando. Aleluia. Não interessa se a mídia está colocando isso de uma maneira que pareça bonzinho. Quem dita o padrão do que é certo e do que é errado não é a mídia, é Deus. Deus é que diz, isso é certo, aleluia, e eu vou pela palavra dele. É porque as pessoas se enganam, acham que nós vivemos aqui nesta terra para ser felizes. Não, nós devemos todos ser felizes. Deus não é contra o divórcio, Deus não é contra o aborto, Deus não é contra isso ou aquilo, porque Deus quer que as pessoas sejam felizes. Não. Deus quer que as pessoas sejam santas. Os que forem santos no céu vão ter muito tempo para ser felizes. Nosso propósito não é simplesmente viver em felicidade. O nosso propósito aqui nessa terra é aprovar o que Deus aprova, aleluia. É ser testemunha dele e desaprovar aquilo que não agrada a Deus. Você pode perder o seu emprego, a sua popularidade por causa disso, mas você vai ganhar pontos no céu, porque o cidadão do céu é assim, aleluia. O que é rejeitado por Deus é desprezado por ele. Agora aquele que teme ao Senhor, ele honra, aleluia. Deus aprova isso, Deus gosta disso, então eu estou aprovando também, aleluia. Ainda há uma outra característica: o cidadão do céu, ele é confiável. O texto diz, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Eu dei a minha palavra, está dada, aleluia. É confiável, é aquele, como diz o sertanejo, se ele disse que o burro morreu, pode tocar fogo na cangalha, pode queimar, porque o burro morreu realmente. Hoje vivemos uma situação em que as pessoas dizem uma coisa e na hora seguinte dizem, não, irmão, eu disse aquilo, mas veja bem, não vai dar para fazer o negócio desse jeito não, porque eu pensei melhor e não sei o quê. A palavra de Deus é contra isso, meu irmão. Jesus disse assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do diabo. Se você disse sim, agora diga sim de novo. Se você disse não, diga não novamente. Paulo diz, porque Jesus foi sim, sim, aleluia. E eu também não me comportei entre vós de maneira diferente, não, porque o homem de língua dobre, de dupla palavra, é condenado na palavra de Deus. Somos chamados para ser confiáveis. Se ele disse que vai, ele vai. Se disse que pode contar com ele, conte com ele. Se disse que podia botar o nome dele na escala, pode colocar. Se disse que ele estaria presente, pode contar com ele. A palavra de Deus nos diz que ele, mesmo que jure
e que saiba que agora vai perder, mas se ele empenhou a palavra, o cidadão do céu vai cumprir a sua palavra. Aleluia. Ainda diz mais o seguinte: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. O cidadão do céu é alguém honesto, nem quer ganhar mais do que ele merece, e nem aceita presente para fazer o que é errado, nem ele quer receber mais do que é justo. E por essa palavra nós vemos que Deus não se agrada dos que vivem por aí emprestando dinheiro com juros altíssimos. Jesus não condenou o sistema de empréstimo a juros. Na parábola das minas ou dos talentos, o Senhor diz: por que você não entregou meu dinheiro aos banqueiros para receber depois com juros? Não, ele não está condenando que alguém ganhe por emprestar dinheiro, mas ele está condenando que alguém que empreste com usura, que queira ganhar mais do que merece. Isso é um princípio para os crentes de maneira geral. Você é um empresário cristão, receba aquilo que é honesto. Coloque a margem de lucro aquilo que é honesto. Ah, irmão, mas eu vou aproveitar a oportunidade, vou botar aqui um lucro altíssimo. A nossa obrigação maior é cumprir aquilo que agrada a Deus. E aquele que não recebe suborno contra o inocente. Nós vivemos hoje uma situação em que o famoso jeitinho brasileiro aceita tudo, e alguém chega e diz: não, mas eu vou dar um emprego a você, não, mas eu vou dar um benefício a você, não, mas se você fizer assim eu dou tanto por fora. É muito comum, infelizmente, a prática de compradores de empresas, que compram não na empresa que é mais barato, o fornecedor que oferece o melhor preço para a sua empresa, mas compra naquele que oferece alguma coisa por fora. Isso é suborno, isso é ilegítimo. A Bíblia condena estas coisas. O cidadão que, portanto, cumpre essas características, a palavra de Deus diz: quem faz isto nunca será abalado. Aleluia. Quem anda desta maneira nunca fará, aleluia, os seus alicerces se balançarem, nunca será destruído, porque quem anda desta maneira é aquele que habita no santuário de Deus, aquele que vai morar com o Senhor, aquele que é verdadeiro cidadão do céu. Agora eu queria concluir com algumas considerações. Nós somos cidadãos do céu, não somos deste mundo, não podemos andar com este mundo, o nosso padrão é diferente, mas tem uma coisa, queridos: nós vivemos aqui nesta terra como embaixadores do céu. Nós somos aqui nesta terra representantes de Cristo. Agora imagine uma situação, imagine que lá na Europa ou nos Estados Unidos vai haver uma convenção. E aí nós enviamos aqui, vamos dizer, alguns vereadores da cidade de Natal. Eles vão lá para discutir coisas muito importantes para a nossa cidade. Eles vão lá para participar desta convenção, para discutir assuntos importantíssimos para a nossa população. Mas depois se descobre que, em vez de estar lá na convenção, discutindo, debatendo, conhecendo, eles foram passear no shopping. Em vez de estar lá trabalhando, em vez de estar lá representando o país como deveria, eles estão na praia lá em Miami, eles estão fazendo compras. O que nós diríamos dessas pessoas? Certamente todos condenariam. Como é que pode? A gente pagando para o sujeito ir para uma convenção lá nos Estados Unidos, um vereador, um deputado que deveria estar debatendo assuntos importantes, o sujeito está lá passeando na praia, fazendo compras. Como é que pode? Isso é um representante ilegítimo, isso é um embaixador que não serve, está lá fazendo o que não devia. Agora, o que eu posso dizer de um crente que é embaixador do céu, e em vez de estar representando o seu governo aqui nesta terra, em vez de estar representando o reino de Deus aqui nesta terra, só está na praia,
no shopping ou em qualquer outro lugar e não está fazendo, cumprindo a sua representação, o que eu posso dizer dele? A mesma coisa que eu disse dos vereadores que foram para a praia e não para a convenção lá. Nós somos habitantes do céu, aleluia, mas aqui nessa terra somos embaixadores de Cristo, aleluia. Paulo diz: nós fomos enviados como embaixadores do céu para dizer a vocês que se reconciliem com Deus. Nós não estamos aqui a passeio, irmãos. Nós estamos aqui como cidadãos do céu, enviados pela nossa verdadeira pátria, para representar um rei que nos mandou aqui a trabalho, que nos mandou aqui para fazer aquilo que agrada a Ele, que nos mandou aqui para ser real representante dEle. Como um crente pode dizer que é verdadeiro representante do céu, se não se ocupa de fazer as coisas para que ele foi enviado? Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Senhor Pai me enviou, eu também os enviei ao mundo. E o que Jesus fez? Ele foi para a praia tomar banho. Jesus foi para banquetes. A vida dele era viver dormindo, descansando, coisa nenhuma. Ele dizia: vamos embora, porque eu tenho muito o que fazer ainda aqui. Não, mas o senhor não vai comer, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Enquanto eu não terminar de fazer a vontade de meu Pai, eu não tenho nem descanso aqui. Jesus, mas está na hora de o senhor dormir. Ele dormia, meu irmão, dormir numa embarcação no meio do mar, sob uma tempestade, é para quem está pregado de sono. Sabe o que é isso? Trabalho incansável do Senhor. Eu sou representante de meu Pai, eu estou aqui para falar dele, para representar dele. Nós como crentes fomos chamados para sermos cidadãos do céu, que estão aqui na terra, representando a sua verdadeira pátria, para dar testemunho dele, aleluia. Não podemos nos esquecer disso. Há crentes que estão esquecidos do seu papel aqui nesta terra, pensa que vieram a este mundo como para um campo de lazer, mas eu tenho uma notícia para lhe dar: você está aqui a serviço, a trabalho, está num campo de batalha, e o Senhor espera que você seja um representante dele aqui nesta terra. Lucas capítulo 9, verso 62, um texto muito conhecido, em que o Senhor diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Apto ali é proveitoso, apto ali é útil, apto ali é aquele que realmente serve. Aleluia. Jesus está dizendo: quem diz que é um trabalhador do meu reino, já pôs a mão no arado e agora fica só olhando para trás, não serve para o reino. Pode até entrar lá, mas não é proveitoso para o reino. É o tipo de representante inútil do reino. É o tipo do embaixador que deveria ser demitido, porque não serve, não faz aquilo que ele deveria fazer. O melhor cidadão desta terra é o cidadão do céu, aleluia, porque o cidadão do céu, ele traz todas essas características para os seus relacionamentos aqui na terra, para a sua vida aqui na terra, porque ele entende que é representante do céu, aleluia. Quando você chega num lugar, a pessoa pode não saber o seu nome. Quando você chega num lugar, ela pode nem conhecer você. Quando você entra num shopping, numa loja, quando você está na parada, em qualquer lugar, a pessoa pode não fazer a menor ideia de quem você seja, mas ela olha para você e pergunta assim: você é crente, né? Aleluia, porque você é um representante, aleluia. Você pode não estar vendo, mas há aí, aleluia, uma faixa aqui no seu peito, invisível, que diz assim: cidadão do céu. E as pessoas olham e dizem: tem uma coisa diferente em você, tem uma coisa diferente nessa pessoa. É porque você é crente, né? É porque você não pode deixar a sua representação do céu em nenhum momento, queridos, aleluia. Se alguém é representante ou sabe como funciona, você chega em qualquer loja, em qualquer cliente, não é você que está ali não, é a empresa que você representa, é ela que está ali, você é representante dela, você está falando em nome dela, você está representando ela. Se você então foi enviado para esta terra como representante, saiba disso,
aonde quer que você esteja, o céu está presente ali, aleluia. O céu está presente porque você é representante dele, você é embaixador dele, aleluia. Eu quero encerrar com uma frase do William Temple, que ele diz assim: a pessoa de mente espiritual não difere da pessoa de mente material por pensar em coisas diferentes, mas por pensar nas mesmas coisas de maneira diferente. E ele conclui dizendo: é possível pensar materialmente em Deus e espiritualmente em comida. Aleluia. O cidadão do céu não é conhecido porque ele é alienado, porque ele pensa em outras coisas, porque ele não entende nada dessa terra, porque ele não fala dos temas aqui dessa terra, não é isso. Ele não é um alienado, mas ele é alguém que pensa diferente, aleluia. Sabe por quê? Porque ele não é desse mundo, ele é de um mundo melhor, de um mundo superior, aleluia. Quando ele olha para as pessoas, ele está pensando em orar por elas, ele está pensando que Deus as abençoe. Quando ele está vendo o pecado, ele não está lambendo os beiços para fazer aquilo, ele está dizendo que o Senhor repreenda o mal, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me guarde de cair nisso. O crente, queridos, ele vive aqui nessa terra, ele pode andar nas mesmas ruas, trabalhar nas mesmas empresas, estudar nos mesmos colégios que todas as outras pessoas, mas ele não pode ser igual às pessoas do mundo. Ele pensa diferente, aleluia, ele vê diferente, ele se motiva de forma diferente, porque ele é um cidadão do céu, aleluia. Ele fala as mesmas coisas, ele vende, ele compra, ele casa, ele se dá em casamento. Jesus disse que essas coisas eram feitas também nos dias de Noé, nos dias de Ló. O problema não é fazer ou deixar de fazer essas coisas, mas é não desligar o pensamento do céu, aleluia. É viver como um habitante do céu que está aqui nesta terra, representando o seu mestre e vivendo para anunciar as verdades do reino de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser verdadeiros cidadãos do céu, aleluia, representando o céu nesta terra, em tudo aquilo que nós fazemos.